Na temática da videoaula de hoje será abordado os microfilamentos de actina e miosina, a curva comprimento-tensão e ainda os componentes elásticos da fibra muscular. Você tem duas proteínas básicas no processo de contração muscular, que é a miosina e a actina. Quando essa interação da miosina com a actina, essa efetividade na tração feita pela miosina sobre a actina acontece, você tem uma maior tensão sobre os sarcômeros, que eu vou estar explicando na sequência. Ou seja, para uma maior efetividade da contração muscular, você tem que ter o máximo de ativação, o máximo de interação dos filamentos de miosina com os filamentos de actina. Quanto maior essa interação, maior o número de pontos cruzadas, maior o componente de força muscular e maior a tensão sobre os sarcômeros. Por exemplo, se eu tenho o meu músculo nessa posição, estou fazendo uma flexão de cotovelo e eu ativo o músculo bíceps braquial, nesse movimento, no máximo da contração dele, está gerando uma tensão ativa. Por quem? Por todos os componentes contráteis que eu falei agora, pela actina e pela miosina, ok? Porém, há uma interação, na realidade, uma sobreposição das actinas, deixando afuncional esse movimento. Aqui você perde o componente de força. Por causa dessa interação entre as actinas, elas vão ficarem afuncionais. Conforme eu vou alongando o movimento, conforme ele vai chegando ao nível ótimo de força, o que vai acontecendo? Vai chegar num momento que eu vou ter uma máxima interação dos filamentos de miosina com os filamentos de actina. E nesse momento eu vou produzir mais força, mais tensão sobre sarcômeros e mais pontes cruzadas, devido a essa máxima interação dos miofilamentos de actina e miosina. Até que chegue um ponto onde eu tenho um alongamento máximo, todo movimento tem um início e um fim. Quando você chegar no fim desse movimento que eu estou mostrando aqui, você vai ter também um afastamento da actina e da miosina ao máximo e automaticamente uma perda de interação entre os microfilamentos de actina e miosina. Eu vou mostrar agora aqui para que você entenda de uma forma mais didática como acontece isso que eu mostrei aqui na prática. Ó, você tem uma flecha aqui. Você tem essa curva comprimento-tensão, tensão-comprimento, né? Mas não se apegue ao gráfico inicialmente. Primeiro aqui, ó, você tem as linhas Z, esses pilares aqui em preto, com as linhas Z, né? A distância de uma linha Z à outra é um sarcômero. É como se fossem as bases de apoio para as proteínas contráteis, actina e miosina. No meio você tem automaticamente a miosina, lembre, miosina, meio, começa com M, miosina, então você lembra que ela está sempre no meio. E a actina é a que está por cima. Então, eu falei para você que quando você tem esse movimento de flexão máxima, você tem uma ativação, aliás, uma sobreposição dos filamentos de actina. Eles não estão interagindo totalmente com a miosina. Uma parte dessa interação vai ficar afuncional, porque ela vai interagir com a própria actina, como eu estou mostrando na flechinha preta ali. Conforme eu vou alongando o movimento e ele chega num nível ótimo, eu vou ter, como vocês veem na seta vermelha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças globulares de miosina ali no meio, interagindo com os filamentos finos de actina. Aqui eu tenho uma máxima interação dos filamentos de miosina com os de actina, automaticamente maior número de pontes cruzadas, automaticamente uma maior força tensional no meu sarcômero, automaticamente uma maior tensão sobre o sarcômero. E continuando o movimento até o final dele, você terá um alongamento das linhas Z ao máximo e automaticamente você vai ter também, vai perder o componente contrátil da fibra muscular. Porém, você não depende somente do componente ativo do músculo, da tensão da parte ativa do músculo. A tensão ativa feita pelos sarcômeros, actina, miosina, ela é de extrema importância para o processo de contração muscular. Porém, você também tem, aliado a isso, o componente elástico. Porque conforme você vai alongando o movimento, conforme o movimento
vai cedendo, você vai afastando as linhas E uma das outras, você também terá os filamentos de titina e nebulina que ficarão para fora ali da linha Z, aqueles pequenos riscos azuis à direita de vocês e à esquerda das linhas Z. Você pode ver que eles ficam levemente para fora em todas as gravuras, passam para fora da linha Z. Ali você tem, nesse caso aqui, você terá a nebulina e depois você terá na miosina, não mostra aqui na figura, mas você terá a titina, que eles vão ser os componentes elásticos da fibra muscular, além do epimísio, endomísio e perimísio, que são outros componentes elásticos da fibra muscular que eu estarei mostrando nessa outra gravura, um pouco mais didático. Aqui você tem o epimísio, que envolve a fibra muscular como um todo, o ventre muscular. Depois você tem o perimísio, que envolve o fascículo muscular, que fica dentro do ventre muscular. E depois, dentro do fascículo, você tem a fibra, onde tem o endomísio, que é outro tecido conjuntivo. Então você tem esses três tecidos conjuntivos, ok? Feixes, né? De tecidos envoltos, né? por tecidos conjuntivos. E, além deles, a titina e a nebulina na ponta dos sarcômeros. Então, recapitulando, quando você tem, por exemplo, só um exemplo didático para você entender. Quando você tem mais ou menos esse comprimento, claro que não é exatamente esse, mas é só para você entender melhor. Você tem uma interação ótima dos sarcômeros, actina e miosina, como eu mostrei na figura da flecha vermelha. E conforme você vai alongando esse movimento, você perde o componente ativo de interação da actina e miosina, mas você ganha componente elástico, componente passivo. Por quê? Porque um elástico, quando você estica ele vai voltar automaticamente, você não vai gastar energia para tal. Então, conforme você, do encurtamento máximo, conforme você alonga o músculo, vai chegar no momento que você vai perder a interação da actina e da miosina, mas você vai ganhar a interação dos componentes elásticos, da titina, nebulina, epimísio, endomísio e perimísio, que são os componentes elásticos, os componentes passivos da fibra muscular. Por exemplo, eu não quero me estender muito mais além do que isso, mas quando você tem um treinamento de potência, onde você freia basicamente o movimento excêntrico e sobe com força no concêntrico, você tem o quê? Você tem, nesse freio excêntrico, você tem nada mais nada menos energia potencial elástica se acumulando nessa fase excêntrica, e quando você sobe com velocidade na fase concêntrica, essa energia elástica potencial, ela se transforma em energia cinética na fase concêntrica, onde você tem então, recapitulando, um forte acúmulo de energia elástica na descida, no freio excêntrico do movimento, e quando você sobe concentricamente na fase positiva, com velocidade, você tem essa energia elástica que foi acumulada na fase excêntrica, ela vai se transformar em energia cinética na fase concêntrica. Mas você tem que ter esse movimento freando a excêntrica e com velocidade na concêntrica. Isso é apenas um exemplo para você entender do componente contrátil da fibra muscular do treinamento de potência, por exemplo, ou alguns treinos de velocidade também. Então, pessoal, agora voltando naquele gráfico para que você entenda melhor, ali é só de uma forma simbólica, ali no A, na parte A do gráfico, lembra, você tem a tensão máxima de 0 a 1, lá em cima, do lado esquerdo do gráfico, e na parte vertical do gráfico, né? E na parte horizontal do gráfico você tem o comprimento de repouso do músculo, o comprimento total de repouso do músculo. Então, na realidade, conforme o músculo vai da contração máxima em micrômios se alongando lá no A, você tem a interação máxima da actina e da miosina, a sobreposição máxima da actina e da miosina, elas vão ficar afuncionais, como você vê na flecha preta, e na linha A do gráfico é como se o músculo estivesse nessa posição, interagindo um com o outro. Conforme o músculo vai cedendo e se alongando, como você pode ver na linha vermelha, e lá na linha B, na letra B do gráfico, no ápice do gráfico, é como se você tivesse a interação máxima da actina e da miosina. E conforme você vai continuando o movimento, você vai automaticamente perdendo esse componente ativo feito pela actina e da miosina, ok? E automaticamente vai perdendo essa interação.
quem vai crescendo depois não é mais o componente ativo dos sarcômeros, e sim o componente elástico da fibra muscular, porque você precisa retornar para o movimento. Você não faz o movimento apenas até o meio, você faz o movimento como um todo. Se você faz o movimento como um todo, você vai ter de alguma forma o auxílio dos componentes elásticos para retornar ao movimento. Então, pessoal, conforme eu mostrei aí no gráfico, na gravura, na flecha preta, você tem aqui é o filamento de miosina e aqui o de actina. Observe aí na flecha preta que os filamentos de actina estão sobrepostos. Essa sobreposição do filamento de actina torna-os afuncionais. Eles perdem a sua função de interagir com a miosina. Então o que acontece? Como está aqui na Monique nesse momento? Ó, o peso, você tem essa maior inativação dos filamentos de actina, mais ou menos nesse encurtamento máximo. Lembre-se, o mínimo de força muscular no máximo encurtamento. Conforme ela vai descendo lentamente o movimento, por exemplo, ó, vai chegar um momento, como na flecha vermelha, você tem esse, ó, o filamento antes foldando ali em cima, ele estava aqui, afuncional e altamente encurtado. Conforme ela vai descendo, os miofilamentos de actina e miosina vão chegar, ok? Num momento onde, como na flecha vermelha da imagem, vai haver a máxima interação dos filamentos de actina e miosina, como está nessa flechinha vermelha. E aí, conforme ela vai baixando, mais vai alongando os filamentos, como na flecha azul, claro, de uma forma didática, pessoal, isso que está acontecendo. Aqui você já passa a ter, daqui dessa região do meio, ó, pode subir aqui, daqui aproximadamente, claro, para baixo, você tem a interação dos componentes elásticos. Agora, daqui para cima, pode subir, você tem alta ativação dos componentes sarcomiais da fibra actina e miosina. Daqui para baixo, ó, conforme ela vai descendo, aproximadamente daqui para baixo, você vai tendo os componentes elásticos da fibra epimísio, endomísio, perimísio, titina e nebulina realizando o movimento, interagindo, na realidade, para aumentar o componente de força. Claro que aqui você vai ter outros componentes, como o braço chalavana do movimento, que é o torque, que depende da força, da distância do eixo do movimento até o peso. Mas a questão da aula hoje aqui é essa interação dos filamentos de actina e miosina, a funcionalidade deles, até onde eles se tornam funcionais e até onde eles perdem o componente de força. Então, lá em cima, aqui, ó, alta, pode descendo, até aqui alta ativação sarcomial e continua descendo, alta ativação dos componentes elásticos. Dependendo da velocidade que você fizer o movimento, se você realizar ele segurando o movimento na volta, subir com força, você ativa daí a energia potencial elástica do movimento, né? E você acumula energia potencial elástica e logo depois ela se acumula e na fase concêntrica você vai ter a transformação dessa energia elástica acumulada na fase excêntrica, energia potencial elástica acumulada na fase excêntrica e transformada em energia cinética com força na hora de subir. Você tem que subir com força. Isso é só um exemplo para você ver mais ou menos como que acontece essa grande interação do componente elástico para gerar força muscular. Ok? É isso aí, pessoal. Antes de mais nada, essa questão do componente ativo com o componente passivo, essa mistura de ativação do componente ativo com o passivo, gera a unidade músculo-tendínea, que é a máxima tensão que o músculo consegue gerar. Aqui, uma alta capacidade de força. Subiu, lá em cima, aqui você perde o componente de força. Ok, pessoal? É um assunto um pouco mais complexo, exige um pouco de atenção para que você pegue a temática da videoaula, mas eu espero que você tenha gostado. Na medida do possível, eu estarei aí publicando aí algumas videoaulas. Existe uma rotina de trabalho e estudo muito grande, então nem sempre, né, dá tempo de estar gravando e fazendo aí as gravações para o canal, mas eu fico muito feliz que todos estejam compartilhando as videoaulas, que estejam curtindo as videoaulas e que elas estejam de alguma forma servindo aí para o dia a dia de vocês, sejam como profissionais, acadêmicos ou entusiastas, né, do exercício, do esporte. Ok? Fiquem com Deus e um grande abraço. Obrigado.